E depois a gente vai falar um pouquinho algumas realidades sobre a questão da avaliação. Como é que deve fazer-se essa leitura? Né? Porque eu sei que tem os seus desafios, as nossas avaliações. Todas as avaliações que nós fazemos, elas têm os desafios. Então, isso é necessário. Mas é para nós lembrarmos, é importantíssimo que vocês façam a leitura de todos os materiais que foram postados. Todos. O vídeo, né, os slides e a apostila. É necessário. Né? Então, para que a gente saiba do conteúdo em si mesmo. Tá? Então, para nós entendermos, às vezes só vi o vídeo, às vezes, não, vamos tentar fazer com que o nosso conteúdo, o tempo, né, que nós vivenciamos, vocês adquiram, porque é um conteúdo muito rico, né? Um conteúdo riquíssimo, principalmente nessa questão de gestão de pessoas. Né? Esses temas que foram trabalhados agora, para mim, são primordiais quando você vai trabalhar com grupo de pessoas. Né? Começando aí, por exemplo, nesse primeiro tema, no capítulo 7, onde a gente trata de personalidade, papéis e valores. E como é complicado quando a gente fala dessas características, porque o texto vai trazer como é importante você identificar, né, a personalidade, o valor, os papéis de uma pessoa para que ela componha tal cargo. Né, para que ela faça parte de tal cargo. Às vezes você vai colocar uma pessoa que tem um pavio curto, né? Vamos lá, uma pessoa que tem... Não estou falando de ninguém, tá, Gelber? Uma pessoa que tem um pavio curto para ficar atendendo alguém ou gerenciar conflitos. Será que essa pessoa com essa personalidade ou que traz essas características pode fazer isso? Senti uma indireta para mim, senti. Não, mas você não tem o pavio curto como professor, que lida com milhões de alunos. Se tiver o pavio curto, ele vai ter que estar tomando remédio aí, viu? Porque é difícil. Se você não tem essa habilidade, porque isso é uma habilidade, você treina ela, né? Eu, Lenício e Luana, não nascemos professores, nos tornamos professores, né? Paulo Freire, que é um dos grandes teóricos da educação, nos diz que a gente não se torna professor numa terça-feira às 4 horas da tarde. Eu vou me constituindo de... E para que eu me torne um gestor, eu me torne um líder, né, para que eu adquira esses elementos de personalidade também, eu vou sendo moldado a partir daquilo que eu consumo. Por exemplo, Lenício comentou com vocês da importância dos materiais. Cara... né? Se você acredita que esta aula de revisão te prepara só para a prova, tem um processo errado aí, né? O que te prepara para a prova é a sua trajetória ao longo do teu graduado. Nas aulas que você assistiu, nesse segundo bloco de disciplina, que você viu lá meu rostinho lindamente, né? Conversando com vocês nas videoaulas, que você viu a apostila que a gente criou, né? Com os materiais de apoio. Se você fez os exercícios, aqui é a cereja do bolo. Só a cereja é o bolo? Não, é o bolo. Eu preciso ter o bolo inteiro. E a camada do bolo está feita por esses elementos. Videoaula, apostila, os materiais de apoio. Material de apoio é a mais, né? Então, vamos pensar que a Karina gostou desse tema. Aí a Karina vai lá e pega o material de apoio, mais material, né? Porque ela quer aprender um pouco mais sobre a personalidade. E, Lenício, o que você destaca que precisa ter uma personalidade para conseguir gerenciar esses conflitos, Lenício? Na verdade, a pessoa precisa ser bem flexível dentro do processo de escuta para saber gerenciar esses conflitos. Né? Vamos pensar num exemplo prático, então? Me dá um exemplo prático, Lenício. Por exemplo, alguém que chega na escola... Vamos pensar que você é gestor de uma escola. Ok. Né? E você tem um comportamento aonde... Eu vou tocar em comportamentos, porque eu quero que eu sei que a gente vai tramitar aí os assuntos, mas para a gente... Porque, assim, quando a gente fala de personalidade, a gente fala de liderança, a gente fala de conflito, se vocês lerem o conteúdo e viram as apostilas, eles estão muito entrelaçados. Eles estão entrelaçados. E então, o feedback também. Oi?
E o O feedback feedback também. Por exemplo, se eu sou hoje gestor de uma escola, eu começo a perceber que entre dois professores começam a ter conflitos entre eles. Né? Como é que eu lido com esse conflito? Como é que eu vou lidar? Como é que eu faço isso? Se eu não uso o processo da escuta, se eu não uso o processo da conversação, da flexibilidade, de tentar entender onde está o problema e junto com eles, porque aí é um tipo de liderança, se você for observar. Uhum. Quando eu convido para conversar sobre o conflito, eu vou te fazer uma pergunta a partir disso, Kelber. A minha liderança está sendo que tipo de liderança? E saber, Lenício, lidar com o conflito é difícil. É igual fazer terapia. Vamos pensar agora ali nas nossas profissões, né? Tá todo mundo preparado para fazer terapia? Não está, mas a gente vai ensinar a pessoa. Só que vai lidar com um conflito interno que ela está tendo. E a gente, às vezes, tem alguns conflitos que a gente não sabe lidar. Por exemplo, vou trazer agora para as relações pessoais. Você não ama mais sua esposa ou seu esposo, mas você não consegue pensar na possibilidade de conversar sobre isso para pedir um divórcio. Isso é um conflito interno. Dentro da organização, às vezes você sabe que você tem que chamar a atenção daquele colaborador, só que você não consegue fazer isso. Porque a tua personalidade é de alguém que fala baixo, fica retraído, tem medo Alguém que construiu, por exemplo, Kelber, uma personalidade de medo. Vamos falar, já que a gente está falando de psicologia, né? A gente está falando de terapia. Quantas vezes, quando a gente vai atender alguém, a gente precisa trabalhar dentro do comportamento dessa pessoa como líder, a coragem dele de chamar essa pessoa para conversar que está gerando conflito interno. Exatamente. Né? Porque, assim, a personalidade dele, vamos lá, gente. Existe personalidades que foram, como é que eu diria para vocês? Que até o texto traz a questão hereditária, mas existe aquele comportamento que acaba se tornando um comportamento aprendido. Ele aprendeu isso, né? Por exemplo, ele nunca questionou nada, nunca chamou ninguém para conversar na família, com os pais. Quando essa pessoa chega, às vezes, como líder... A revisão começou. Valdete, seu áudio está aberto. Oi, Valdete. Seu áudio está aberto. Tem como você escrever, por favor? Ou você quer... A gente vai abrir um espaço para falar depois, tá? Vamos lá. Perfeito. A gente pode até trazer... Às vezes, isso é muito novo para a gente, mas a gente entender, por exemplo, diante das situações que vão acontecendo nas nossas aulas, né, online, chamar o outro. Eu tenho essa coragem? Como trabalhar isso? Porque às vezes eu vou ficar tímido, a gente fica tímido, a gente fica com medo. Como é que o outro vai reagir? E aí, quando surge, por exemplo, esse conflito interno, como você disse, seja na relação conjugal, né, seja no trabalho, dependendo da sua característica de personalidade e do seu temperamento, o que é que a gente costuma fazer, se isso não é trabalhado? Fingir que não está acontecendo, Lenício, né? Porque, assim, chamar a atenção é difícil. Né? Rogério, por gentileza, fecha teu áudio, querido. Está comigo para lá, entendeu? Ele está escutando agora. Rogério, fecha teu áudio, por gentileza. E isso vai acontecer sempre. Naturalmente, as pessoas esperam que Lenício, Kelber e Luana sejam líderes, porque estão em espaços de gestão aqui, neste momento. Querendo ou não, a gente tem uma situação hierárquica na frente, né? Tem uma relação estabelecida de poder. Tem, né? A gente, óbvio que a gente não trabalha nesse elemento, mas a gente tem o elemento nota, o elemento avaliação, que está na mão de nós três. E isso é uma característica. Dentro do espaço organizacional, é a carta da caneta de demissão. Ou não, a caneta de elogio, né? Mas são espaços de gestão. Então, por exemplo, e é muito confortável ficar aqui conversando com vocês e ensinando, ministrando aula, lecionando, que não era um espaço que Lenício frequentava pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, e espaço também que Luana também estava tempo atrás. Eu me formei professor, né? O Lenício e Luana se constituíram professor. É da mesma forma como uma característica da personalidade, o comportamento deles foi moldado a partir das relações e meios aos quais, eles estavam ou estão frequentando. Eu fiz uma licenciatura primeiro.
Então, eu me formei para isto, né? Lenício se formou para ser psicólogo, clínico, organizacional, institucional, hospitalar, do esporte, em qualquer vertente que a psicologia nos abre. Estar na docência foi um comportamento moldado. Ele nasceu pronto para ser professor? E assim, óbvio que não. E é interessante quando a gente entra nisso, nós vamos moldando o nosso comportamento, a nossa personalidade, nos preparando para isso. E quando, por exemplo, dentro do nosso comportamento, a gente fala também da questão da socialização da organização. Quando a organização ela percebe que eu não estou correspondendo à demanda dela, ela vai me chamar a atenção. Ela vai dizer, Lenício, olha, a organização precisa desse comportamento seu. Um exercício bom, Lenício, para a gente pensar. Valéria, por gentileza, teu áudio. Obrigado. Um exercício bom para a gente pensar, né? Quando chega um colaborador novo na prefeitura, novo no meu espaço de trabalho, às vezes o lugar que a gente põe ele não é o melhor, porque ele não tem aquele perfil da vaga. Qual é o problema do serviço público? É que a pessoa passa no concurso e às vezes ela não tem aquele perfil. Não é que ela seja um mau funcionário, é que ela não tem o perfil para aquela vaga que ela fez concurso. Aí cabe a mim, como gestor, identificar o espaço mais adequado para encaixar aquelas pessoas. Se ela é uma pessoa tímida, que ela não consegue se expor, que ela não consegue interagir com muita gente, eu vou deixar ela como um atendente, que vai ser a primeira pessoa que vai receber esse sujeito na empresa? Não, eu vou dar para ela um espaço, né, com um outro lugar mais reservado, que ela interaja de maneira digital. Tem muitas pessoas. Vamos fazer um exercício agora, Lenício, de relacionamento, aproveitar o dia 12 chegando. Tem gente que consegue conversar, flertar e namorar pelo WhatsApp, pelo Instagram, só que não consegue olhar para a pessoa nos olhos e conversar com ela. Nossa, você é interessante. Ela não consegue chegar, né? Tá difícil essas aulas de revisão dessa disciplina? Por que, Manuel? Escreve pra gente por que tá difícil. Ela não consegue. E isso é uma habilidade que ela precisa adquirir para se relacionar com outros. Oi, professor. Boa noite. Só Boa um momento. noite. A aula estava marcada para as 19h30, iniciou antes do tempo, a gente também corre no dia todo, né? E aí já cheguei um pouco atrasado. Professor, eu sei que ninguém é 100%, mas a gente também tem as possibilidades de erro. Na primeira avaliação, nós tivemos sérias dificuldades na estética da avaliação, no entendimento, na clareza, devido às colocações, às perguntas e tudo mais, certo? Okay. Todas desalinhadas, todas no problema que a gente perdeu tempo até entender o raciocínio da avaliação. Desculpem, mas não foi o senhor, não estou aqui para questionar, estou buscando, que é de direito de todos nós, estudantes, aqui do Polo de Arapoema, Tocantins. O que aconteceu? Quando recebemos a prova, a primeira questão era objetiva. Okay. A alternativa de A é onde não tinha as alternativas marcadas. Já a terceira em diante já tinha as alternativas. Pensa numa dificuldade da gente entender o raciocínio, a clareza da avaliação. Aí nós não reclamamos no protocolo. Deixamos passar. A gente pede assim, que tenha mais um carinho no momento da elaboração dessa avaliação de psicologia, porque tudo já está começando assim atropelado. Jogaram no e-mail anúncio às 7h30 às 8h30, sendo que a aula é às 19h30 às 20h30. Aí marca para as 19h30, já começa 10, 15 minutos antes. A gente também tem horário, professor, a gente trabalha, pai de família, todo mundo aqui, é aquela correria. Eu sei que é difícil para todos, mas a gente tem que ver também que nós estamos em busca da melhoria, qualidade de vida, do aprendizado. Se nós tivermos atropelamento, não tiver clareza, que tipo de profissional teremos no futuro? É? E aí eu acho que primeiro, Manuel, a gente agradece, né, a sua fala, as suas colocações, a gente deixa aberto para todos que querem falar, questionar. Eu acredito que possa ter existido um equívoco na comunicação de horários.
Possa ter sido isso. Primeiro, em relação aos horários, a gente vai ver aí. Eu abro também o espaço para a Luana e o Kelber falar. Porque nós tínhamos acertado o horário. Tá? Então, a gente só precisaria ver isso. Como é que essa comunicação está chegando até o seu polo? Isso. Como é que essa comunicação está chegando até você? De que forma? Está chegando correta? As mudanças? Está chegando no tempo? Essas coisas a gente precisaria ver. A primeira coisa. Sim. A segunda coisa, em relação às nossas provas, não só nossas, eu acho que em relação às provas dentro do processo acadêmico, a gente precisaria entender como vocês estão compreendendo o contexto da prova. Como é que eu estou compreendendo o contexto da prova? Como é que nós estamos compreendendo as avaliações? Porque, assim, eu vou dizer para você que as provas nós sentamos depois, olhamos algumas coisas que foram isso, vimos a linguagem da prova, porque algumas coisas nós não podemos fugir do conteúdo dentro dessa realidade. Sim, professor. Se a metodologia que nós usamos na prova é uma metodologia na qual vocês estão acostumados. A similaridade, professor, das questões com o conteúdo, pelo amor de Deus, certo? Pelo amor de Deus. A complexidade estava alta. A similaridade, para uma prova de questões objetiva, a similaridade das questões com o conteúdo da plataforma estava difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Manuel. Se você leu o conteúdo, se você leu o vídeo, as respostas estavam... O problema, mais vezes, pode estar como eu estou interpretando o conteúdo. Porque a maioria dos questionamentos das provas ali, e vai ter o mesmo contexto nessa, nós não vamos fugir daquilo que nos é proposto. Tá? Eu falo para todo mundo, a prova ela está interpretativa. Isso, professor, eu entendi. Todos nós entendemos. A questão foi com a estética da prova. Professor, nós tivemos questões que tinham vários formatos de letra naquela prova, certo? Nós tivemos a primeira questão, que é prova de questões objetivas, onde era marcar a alternativa correta. E nós não tínhamos as alternativas, sendo que da terceira em diante já tinha a alternativa escrita A, B, C, D e E. E aí nós ficamos bolando, a ver navio, certo? E achei assim... Não, tranquilo, eu concordo com você. A gente precisa saber como essas provas estão sendo impressas, por exemplo, quando chega no seu polo. E eu gostaria, por exemplo, que os tutores dos polos nos passassem essas dificuldades, porque às vezes o que acontece? Os tutores presenciais, né, professor? Isso, os tutores presenciais. Quando nós configuramos a prova, que nós mandamos para a coordenação, eu não sei como chega no computador da coordenação, que é passado para o seu computador, que às vezes essas formas acabam decodificando mesmo. A gente conversou muito sobre isso a última vez. Entendo sobre o processo da configuração, mas, professor, dentro das 6 disciplinas, eu não vou dizer que a nossa tutora é 100%, não, que ninguém é 100%, certo? Mas ela tem um trabalho excelente. E dentro das 6 disciplinas, a única disciplina que nós vimos os alunos chiar, gritar, a tempo de devolver até a prova, foi só na psicologia educacional, porque as outras vieram dentro da formatação, vieram tudo corretinho, não houve mudança, não houve alteração, mas essa eu vou lhe dizer. Eu sei das dificuldades, sei, também sou docente. Perfeito. Manuel, fui docente. Deixa agora eu fazer o papel também da mediação de conflitos, aproveitando esse espaço. Um momento, a gente já conversou sobre isso na aula de revisão, né? Luana, Lenício e eu pedimos desculpas, né? A gente acabando pedindo desculpa pela desconfiguração de algumas questões, mas algumas questões não são referentes a estas que você menciona, né? Eu vou aproveitar aqui e fazer um movimento, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Lenício, você já consegue enxergar aqui a minha tela, por favor, ou não? Não? Não. Então, deixa, assim que eu compartilhar, você me avisa, tá? Isso. Enquanto isso, o que acontece, né? O nosso horário é às 19 horas, tá? A gente faz, por conta, né, desse cuidado que
somos trabalhadores, temos deslocamento, né? A gente começa um pouquinho mais tarde. Só que acontece, no último encontro, o pessoal reclamou que o nosso horário era às 19 e a gente estava começando às 19h30, então ficava esperando um pouquinho, né? E aí, a gente resolveu começar às 19h10, foi o horário exatamente que a gente começou, né? Então, se a gente começa às 19h30, a gente acaba desagradando alguns colegas. Se a gente começar às 19 horas, a gente desagrada outros. Então, a gente chegou aqui no máximo de meio termo, né? Para poder agradar mais gente. Obviamente que dentro da estrutura, nunca será possível fazer esse agrado a todo mundo. E tudo bem, porque a gente nunca vai conseguir agradar todos. Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Eu estou tentando compartilhar aqui a tela, estou com... O slide, professor, na tela não tem, tá só sua voz. Eu estou tentando, calma, Manuel. Não precisa... Não, tô calmo, tô calmo. Calma. O senhor não me entendeu, em forma de horário, de explicitar o horário, às 7h30 até às 8h30. Para as 19h30, para as 20h30, tem uma diferença, né? Eu me perdi. Está às 19 horas. Mas está às 19 horas. Está às 19 horas. No e-mail, está aqui no e-mail comprovado. A tutora passou às 7h30, às 8h30, porque ela segue as diretrizes, né? Não, as diretrizes foram às 19h30 e não havia... O professor chegou para nós tudinho aqui às 7h30, às 8h30. Pode ter acontecido, do texto dela ela ter errado, nobre amigo, assim, mas eu concordo, ela verdadeiramente, desde o primeiro anúncio do professor, foi dito que seriam às 19 horas. Sim. Está aqui, eu também tenho a mesma comprovação, nobre irmão. Também estou com a comprovação no meu e-mail. Mas é a sua tutora que passou para você. O professor não, passou... professor, você me desculpe, não foi a nossa tutora. O e-mail que me mandaram comunicando da aula de revisão está às 7h30, às 8h30. Então foi seu tutor EAD que deve ter mandado. Gente, vamos lá. A gente vai voltar para a revisão. Kelber, seu microfone está desligado. A gente volta para a revisão. No final da nossa revisão, a gente vai deixar aberto para todas as perguntas... questionamentos, tá bom? Nós vamos deixar, anotem. Qualquer dúvida também pode mandar por e-mail, nós respondemos, tá? Então, eu concordo, pode ter havido, com certeza, um erro de comunicação. Não abro mão de dizer isso para vocês, que pode ter havido sim, né? Alguns podem ter recebido isso. É tranquilo para a gente assumir esses erros. Agora, em relação aos questionamentos da prova, a gente vai falar sobre isso também depois. Bom, professor, licença, eu posso falar? Só um segundinho, querida. A gente vai abrir esse espaço na sequência, tá? Aí a gente abre esse espaço para que todos consigam falar e a gente consiga, né, trabalhar isso. E que bom também, né? Vamos entender isso como algo positivo, porque isso é lidar com conflitos, né? E saber administrar, isso vai ser extremamente essencial. E isto é atividade quase que prática. Agora, deixa eu fazer... Eu troquei de computador aqui, porque o outro não estava compartilhando tela. Esse aqui já vai compartilhar na sequência. E a voz melhorou, hein? Aqui, perfeito. Vocês estão vendo aqui agora a avaliação 1, correto, Lenício? Sim, estamos vendo. Obrigado, Luana. Olha lá, esta é a estrutura da prova do graduado. As orientações são iguais. Se ela vai divergir de um polo para o outro, aí são orientações que os tutores presenciais devem estar fazendo, né? E aqui eu não vou explicar as questões, mas eu vou ver como o comando é direto. E isso que um bom gestor, um bom líder faz. Comandos curtos e comandos diretos. A motivação sempre foi uma grande importância dentro do ambiente organizacional. Assinale a alternativa correta. Pergunta simples e direta. Fala sobre motivação. Qual a alternativa correta? Motivação é um conjunto de forças que o sujeito tem, que são internas e externas, que influenciam na sua escolha. Se você for lá na apostila, se você for lá na aula que o Lenício convoca, né, as 6 primeiras, que é o Lenício que assume a videoaula ali, né, é o rostinho dele que aparece para vocês, pensadas em conjunto, mas é ele que apresenta a aula, vão ver que o cara fala isto também. Olha a questão 2, e isso aqui é a questão direta. O que muita gente reclamou é que na revisão a gente não fez um questionário dando as perguntas e respostas. Um bom gestor, uma pessoa que trabalha com organização,
né, dentro do aspecto da psicologia, não tem respostas prontas, porque sujeitos são diferentes. Se eu ensinar vocês passo a passo em receita, na hora que deixar de ser a Luana, vocês não sabem interagir, porque vocês aprenderam apenas a lidar com a Luana. Vinícius, Luana e eu ensinamos que vocês aprendam a interagir com sujeitos, independente de quem ele seja. Por isso, a gente ensina um comando curto, né? Porque o comando curto tem menos possibilidades de erro a respeito da estrutura organizacional. Alternativa correta para a estrutura que é orgânica. Orgânica é aquilo que é natural. Para ser uma estrutura tem que ser flexível e adaptável a mudanças e inovações. Pergunta curta, resposta direta. Olha na sequência, aí já vem um textinho maior. E por que vem um textinho maior, Kelber? Porque aqui, ó, eu estou começando. A questão 1, ela tem um nível de complexidade. A 2, outra. Se você for ver, a questão mais complexa sempre vai ser a questão número 5, porque ela vai precisar que você disserte, que você escreva. E mesmo assim, ainda era uma questão relativamente fácil, né? Ó, na sequência, a gente coloca trabalhar sobre a hierarquia, né? Quando a hierarquia é inflexível, né? Chamamos de mecanicista. É quando ela é inflexível, é uma máquina. Vocês já viram uma máquina ser flexível, gente? Né? Uma chave de fenda, ela é maleável? Não, não é. Né? Ela pode ser usada, mas ela não é maleável. Uma chave de fenda não vira um martelo, ela continua sendo sempre uma chave de fenda. Na sequência ali, ó, por exemplo, questão 4, um fenômeno chamado globalização. Aqui é uma questão que você tem que ler várias vezes. Assim como todas, só que essa uma está correta, a outra está alternativa correta, a outra não. Aí você tem que ver qual alternativa que está lá. Se você lembrar da época da escola, tinha questões assim, se você fez Enem, isso é questão de concurso. Se você é gestor público, se eu já sou concursado, ótimo. Se eu não sou e eu quero me tornar, eu passarei sempre por alguma avaliação que faz essas. É o nível de mais complexo que se tem. E aí, por fim, né, tinha ali, eu precisava citar os tipos de inteligência. A gente trabalhou 8, tinha que citar apenas 3. Né? Tem vários tipos de inteligência. Correto, Lenício? A gente tem vários tipos de inteligência? Professor, o áudio está desligado, professor Lenício. Ah, então não tem problema. Exato, Kelvin. Eu falei que nós, na última aula, nós falamos sobre os tipos de inteligência, tocamos inteligência musical, inteligência espacial, inteligência matemática, né? Então, nós citamos a nossa conversa. Não tem como ser uma conversa, muitas vezes, diretiva de que vai cair na prova. Ah, gente, a primeira questão é isso e isso. Por isso que eu falei, nós vamos abranger aquilo que vai ser o conteúdo da avaliação, e lá vocês vão, a partir dessa revisão e a partir da leitura, na interpretação. A prova, ela é interpretativa. Não tem jeito. Olha que bacana agora para rir, né? A Ana Paula Verici está dizendo, professor, coloca as questões da avaliação 2, né? Eu ainda pedi para a Luana me lembrar qual que era a 1, né? Porque senão eu ia ser bem capaz de abrir a 2 aqui e dar a cereja do bolo. Mas brincando com isso, né? Tem vários tipos de professores e assim como tem vários tipos de inteligência, tem vários tipos de professores e cada um vai trabalhar uma forma de avaliação. O único erro que a gente identificou nessas questões de estrutura é que não saiu A, B, C, D, E. Depois, em vez de começar na nova questão, saiu o quê? F, G, H, I, J. Ok, isso é um problema. Agora, eu tenho 2 alternativas. Ou pegar o problema e ficar só o problema, ou compreender. Se F, G, H, I, J, mas o gabarito diz A, B, C, D, E. Era só fazer uma conversão. Eu posso ficar batendo na tecla do problema, ou eu posso tentar solucionar. A primeira coisa é solucionar o problema. Esta é a primeira premissa. A segunda premissa é identificar o erro para que ele não mais o aconteça. Lenício, Luana e eu identificamos o problema quando nos passaram, né? Fizemos uma força para que não acontecesse. Na A2 não terá esses problemas. Podem ter outros, que é natural e inerente do ser humano, mas estes não estão, né? Aí agora, se eu vou continuar batendo na tecla desta aqui,
semestre que vem vocês vão avançar com mais disciplinas. Se eu bater de novo nessa tecla, de nada adianta. Não muda. Agora, eu já sei, cuidado, Kelber, na hora, né, o computador, naturalmente, ele não vai começar de novo A, B, C, D, E. Ele vai começar F, G, H, I, J, K, L, N. Pronto. Agora, a complexidade, se você viu ali, não tinha questão complexa. Era comandos curtos e diretos. O mais complexo, o Lenício vai concordar comigo, é as relações humanas, não é, Lenício? Sim, com certeza. E por que é complexo a relação humana? As relações humanas são complexas porque os seres humanos são diferentes. E quando existem essas diferenças na forma de pensar, na forma de agir, quando existem essas diferenças na personalidade e nos, vamos dizer assim, nos comportamentos, como é que as organizações lidam com isso? Como é que os líderes são escolhidos dentro da organização para saber, né, fazer e gerenciar esses conflitos? Perfeito. E aí, gerenciar esse conflito pode ser uma atividade de líder, Lenício? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de processo de liderança, a gente está falando de processo de liderança que se caracteriza de diversas formas, de diversos modelos. A gente poderia chegar aqui e dizer assim, ó, a gente não vai escutar vocês e acabou. É uma forma de liderança, é uma forma de professor. Mas outra coisa é a gente chegar assim, ó, queremos escutar vocês, a demanda de vocês, reconhecemos as nossas falhas, né? Como é que a gente vai poder para melhorar? Do mesmo jeito que a gente pode chegar para vocês e dizer assim, e aí, como líderes que somos, como é que a gente pode fazer para que vocês alcancem, né, o objetivo que nós necessitamos? Lenício, isso que a gente está propondo são características de líderes. Mas se for uma característica de um chefe, como que seria, então? Olha, o chefe, até a própria configuração do nome já diz, às vezes ele age já como um chefe. Ele chega e diz, quem manda sou eu e pronto. Então, se eu aplicasse a ideia de chefe aqui, eu ia nem dar moral e eu ia só seguir aquilo que eu pensei? Com certeza. Não sei se vocês já conviveram com um chefe. Né? Eu já convivi com um chefe. Já convivi que, ó, quem manda aqui sou eu e pronto. Eu já convivi nas relações dos trabalhos que eu tive com essa Lenício, realidade. seria aquele cara que falou... Isso seria uma frase de um chefe ou de um líder? Vamos ver. Não tá feliz, pega tuas coisas e vai-te embora. Isso é um chefe, sem dúvida nenhuma. Como é que um líder consertaria essa frase, então? Primeiro, o líder dizia assim, o que não está te fazendo bem? Como é que você está se sentindo? Como é que nós podemos fazer? Até porque a gente precisa entender que o líder vai tentar melhorar. Vamos lá. O líder vai tentar melhorar o comportamento daquela pessoa dentro do processo organizacional. Ele não descarta a pessoa, o chefe descarta. O chefe, ele está pensando na organização em si mesmo e pronto. Então, o chefe ia dizer aquela frase clássica, se você não está feliz aqui, vai-te embora que tem mais 1000 que querem entrar? Sim, com certeza. Tem mais 1000 no seu lugar. O líder não. Olha, o líder vai fazer assim, ó. O Eduardo está dizendo, eu sou chefe. É mais... Olha, eu vou dizer para você, Eduardo, que ser chefe é mais fácil. É arbitrário, é pronto. Mas você percebe, quando você acredita no processo de liderança, e a gente vê hoje em algumas organizações, quando eles trabalham com o líder, o crescimento da organização é outro. O desempenho, que é isso que o texto está querendo dizer. Né? Os desempenhos, a dedicação da equipe, da organização, porque eles se sentem validados, eles se sentem cuidados nesse processo. Então, o que a Débora está dizendo tem verdade? A liderança se conquista com respeito? Com certeza. E o chefe conquista o respeito ou ele impõe o respeito? Ele obriga o respeito. O chefe obriga o respeito. Nem faz nem nada. O chefe, ele obriga. É isso que ele faz. Entende? O chefe não dá nem feedback. Vamos falar de feedback, né? O chefe não dá feedback. O chefe já chega com, ó, toma aqui, ó. Não dá. O que é uma dificuldade do setor privado agora, de chefia e liderança? Porque o setor privado, geralmente, quem está na liderança é filho do dono, ou é algum parentesco com o dono da empresa. Então, ele está pouco se lixando
de deixar de ser um chefe ou um líder se as pessoas estão felizes ou não ali. Ele quer mais a ideia de manter o seu negócio e não manter as pessoas. Um exercício, tempos atrás, o teu pai e a tua mãe, eles aposentavam no mesmo emprego. Você mantinha aquele funcionário. Eu trabalho na Ipiranga há 25 anos, no Bradesco há 30 anos. Hoje, as pessoas circulam porque elas não estão preocupadas com a sua felicidade na empresa. Elas só querem que você renda, né? E aí, se você for pensar num dos nossos conteúdos lá, tem uma questão que é a teoria da autodeterminação. O que é auto? Auto é eu, né? O que faz que uma pessoa queira trabalhar numa empresa? Quais são as necessidades psicológicas que ela tem para trabalhar naquele espaço, né? Então, por exemplo, né, de autodeterminação, seria um salário competitivo, por exemplo? Isso é autodeterminação, né? Ou isso já é uma outra característica, né? Então, tem que pensar o que me autodetermina para que eu queira estar naquele emprego, né? Salário é um fator? Ele é um fator psicológico, o salário? Ou ele é um fator social, por exemplo? Pode, Né? pode ser os dois? Ele pode estar relacionado aos dois, Kelvin? Não, ele não pode estar relacionado aos dois, Lenício. Porque que acontece assim, ó, se você ganhar 20 mil reais num emprego que você não é feliz, você se sente autorrealizado? Não. E você me trouxe uma coisa bem interessante. Um fator social e econômico, sim, mas você não tem um fator psicológico. E o que é que acontece que muitas dentro pessoas do fator adoecem. psicológico? O que é que acontece dentro de um fator psicológico quando você não está onde você não é realizado? Você não produz. Eu vou trazer, por exemplo, uma característica, né? Por exemplo, lá, quando eu fui gestor de uma escola municipal em Novo Acordo, né? O que nós, professores, mais batemos é sobre o piso. Queremos isso, isso e isso. E depois de 3 anos que eu saí de lá, eu voltei lá para dar uma formação, né? E a pergunta que eu fiz foi esse: olha, hoje vocês ganham o piso. A qualidade do ensino de vocês mudaram? Né? A intensidade, vocês hoje contribuem para essa organização escolar, para que os alunos aprendam com mais qualidade, porque aqui, se vocês hoje estão ganhando 10 mil, mas vocês não estão felizes, não é sobre o valor, é sobre o meu psicológico. E como é primordial o valor psicológico dentro do processo, né, da autodeterminação. Perfeito, Lenício, porque dentro dessa característica, o salário é extremamente importante. Óbvio, não dá para ser professor por amor, enfermeiro por amor, advogado por amor, qualquer coisa por amor. Só que, por exemplo, às vezes ser um chefe ou um líder, dependendo da tua característica de gestão, é uma cadeira que é pesada, é uma caneta que é pesada, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Anos atrás eu fui diretor da universidade. Aquilo me deu burnout, aquilo me deu depressão e aquilo me deu 30 quilos, né? Porque ganhava muito mais, obviamente, mas psicologicamente aquilo não me era uma teoria de autodeterminação. Aquilo não fez bem para minha profissão, não fez bem para mim. Só que aí tu pensa assim, não, mas eu estou ganhando dinheiro. Só que esse dinheiro é um dinheiro pesado. Se é um dinheiro que não te faz dormir bem à noite, que não te faz ter vontade de ir trabalhar, é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Você acordar e você não querer ir para o seu emprego, uma vez lá que outra, tudo bem, né? É natural de ser humano. Mas se toda domingo de noite você tem taquicardia, porque vai começar a semana, e eu vou ter que ver lá a cara do João, eu vou ter que ver lá a cara do Lenício, eu vou ter que ver a cara da Luana, e aquilo já começa a me dar palpitação no coração, não estou feliz. É um processo complicado. Se eu sou funcionário público, talvez eu possa mudar para uma outra repartição, para um outro setor, né? Qual seria hoje, então, Kelby, por exemplo, para nós percebermos que aquele profissional ele está ali dentro de um processo de autodeterminação?
né? Quais seriam os fatores que correspondem a isso? Eu diria assim, dentro da organização, eu só vou entrar... Hoje eu nem sei se a gente tem condições de fazer isso, de escolher a organização que a gente vai fazer parte. Porque vamos dizer assim, às vezes eu estou precisando do emprego e nessa organização só tem chefe, só tem isso, só tem isso, só tem isso. Eu vou ter que estar ali por uma necessidade financeira, como você está falando. Mas qual seria a característica hoje de organização para que ela possa dizer que ela trabalha essa autodeterminação no sujeito, na sua organização? Então, Lenício, vamos pensar assim, ó. O Eduardo, perdão, né? A Débora já colocou que passou por isso, né? Mas o Eduardo colocou que está nesta situação, né? Bom, se eu estou nesta situação, o que eu consigo entender que vai ser esta minha autodeterminação, tá? É quando eu vou conseguir perceber, por exemplo, né, que aquele espaço que eu estou é um espaço que me oferece oportunidade. Então, é horrível pensar isso, tá? O jeito que eu vou dar esse exemplo. Mas vamos pensar que tudo na vida tem um certo interesse. Luana é minha amiga, eu tenho interesse na amizade dela. Lenício é meu amigo, eu tenho interesse na amizade dele. Todo o emprego que a gente tem, vamos pensar que a gente é a abelha que vai sugar alguma coisa. Eu preciso sugar o que esse emprego tem. Eu estou conseguindo sugar, eu estou conseguindo aprender, eu estou conseguindo evoluir. Isto é a autodeterminação. Quando eu consigo imaginar que eu tenho espaços para crescer ali. Quando eu não tenho mais espaço para crescer ali, o que acontece comigo? Quando não tem mais espaço, Lenício, eu sou uma planta numa raiz, dentro de um vaso. O que acontece? Eu estagnei, eu morro. Eu vou ficar cada vez mais preso, porque a minha raiz vai crescer e eu vou morrer. Já sabe. Né? Então, para que eu me autodetermine, eu preciso acreditar que eu tenho espaço para me desenvolver. Perfeito. Um espaço de crescimento. Um espaço de crescimento. Eu tenho que ter essa oportunidade. Porque se o outro disser assim, eu te reconheço, Lenício, como um bom profissional. Se o outro te disser que te reconhece como um bom profissional, você acredita que é um bom profissional ou não? Sim, sim. Se o outro retificar que eu sou um bom, mas ainda nesse processo de dizer assim, mas você pode melhorar nisso, nisso e nisso. Porque às vezes eu sou bom, mas eu não quero ampliar, não quero mudar. Exatamente. Porque se o outro disser assim para mim, Kelber, tu é bonito, mas eu não me enxergo como bonito, não é autodeterminação. Todo mundo pode dizer que eu sou lindo, né? Inclusive, se quiserem dizer que eu sou lindo para aumentar meu ego, pode dizer também aí. Mas se eu me olho no espelho e eu não me acho bonito, não adianta. E isso é um processo de gestão. E isso é um processo de feedback, porque às vezes o funcionário não sabe se ele é bom ou ruim. Ele vai saber pelo feedback, só que ele precisa também aceitar o feedback. Eu preciso dar o feedback e eu preciso também aceitar o feedback. Se eu disser assim... Quando você falou agora de feedback, né, vamos ver que existem várias formas de nós darmos o feedback para outros, né? Existem várias formas de feedback. Nós precisamos entender que o líder dá um feedback na qual o outro vê uma oportunidade construtiva de crescer. Porque às vezes o feedback ele é negativo, ele é castrador, ele te enferruja e não entra nessa relação. Se nós fôssemos falar sobre tipos de feedback específicos, assim, o que você diria para nós dentro dessa realidade? Então, né, eu tenho que entender que nesse processo de feedback, Lenício, o feedback ele se refere apenas ao espaço de trabalho, tá? Então, tem uma frase que eu falo lá, eu acho que eu até repito ela mais de uma vez, né? Com certeza eu repito ela mais de uma vez nos vídeos, que é elogie em público, critique no privado. De novo, elogia no público, critica no privado. E por que eu critico no privado? Porque se eu disser assim, Luana, eu não gosto do teu comportamento, você é antipática, você é arrogante, você é nojenta, na frente de uma sala de aula que tem mais de 150 pessoas. Como que a Luana vai se sentir? Ela vai dizer assim,
ok, Kelber, estou pronta para melhorar, conte comigo, vou vestir mais a camisa da empresa. Ou ela vai sair daqui cabisbaixa, com raiva de mim, né, emanando energia ruim. Isso é um feedback positivo ou isso é um feedback negativo? Negativo. A forma como nós falamos o feedback para o outro também pode ajudar ou não dentro do processo de motivação e produtividade na organização. Então, você chega diante de todo mundo e acaba desestruturando a pessoa do outro diferente. Lembra que nós falamos também na outra aula, a forma como você dar o feedback é primordial para que você tenha uma resposta positiva daquilo ali. Né? Uma coisa é você dizer para o outro como você está errado. Outra coisa é você dizer para o outro, onde é que você pode melhorar? Às vezes nós chegamos, os nossos feedbacks apontadores, na verdade, né? É marreta. Então, Lenício, eu oferecer um feedback que ele é construtivo, que ele é específico naquele problema ou naquela solução, e de forma oportuna, alguém colocou ali no chat, já perdi na ordem, né? Que é a abordagem correta, isto é, de fato, oferecer um feedback de forma eficaz. Então, a primeira coisa, não existe um feedback positivo se ele não for construtivo. Exato. Se ele não tiver um objetivo, né? Se ele não for específico dentro de uma realidade. Vamos lá, se você fosse citar um feedback que fosse construtivo, específico e oportuno dentro de um conflito de uma empresa, como é que aconteceria isso? Então, um feedback efetivo. Isso. Se a gente fosse colocar numa ordem hierárquica de acontecimento, né? Quando a gente fala, por exemplo, oportuna, uma briga entre um funcionário, específica, eles estão brigando porque eles não estão sabendo se comunicar. A gente iria trabalhar neles de forma construtiva a autocomunicação. Exatamente. Exatamente. Né? Eu ia, então, possibilitar que a gente interagisse, né, para que cada um identificasse um ponto que não está de acordo, para que melhore. Então, assim, se ninguém diz que a avaliação estava ruim da primeira prova, Lenício, Luana e eu não modificaríamos o nosso comportamento. Só que recebemos um feedback e pegamos o feedback porque ele foi construtivo, né? E aí, então, nos moldamos de uma outra forma para atender melhor o nosso objetivo. Nessa situação, né, vocês, alunos, poderiam ter nos dado um feedback como chefe ou um feedback como líder. O feedback como chefe, tá uma merda esta prova. Vão lá e façam algo melhor para a A2. Um feedback, né, de um líder. Olha, encontramos, né, algumas dificuldades. Acreditamos que vocês possam melhorar nessas características. Então, quer dizer, se a gente pensar, tudo vai se entrelaçando na nossa disciplina. Feedback está relacionado, então, à gestão, que está relacionado a gerir conflitos, que está relacionado, então, à autorrealização, né, deste funcionário. Está relacionado, né, como vai dizer no nosso último capítulo, a motivação, produtividade na organização. Se existe todo esse contexto, e se vocês perceberem, os capítulos são gradativos, a gente encerra dizendo isso, né? A motivação, a produtividade na organização. Se existe um líder que se comporta desse jeito, o que vai acontecer na organização? Ela vai crescer, ela vai ter harmonia, ela vai ter produtividade, você vai alcançar o fruto que você quer. Uhum, com certeza, né? E nesta lógica, acaba sendo difícil mesmo, né? Com que eu tenha um feedback que seja efetivo, às vezes, porque a gente está sempre mais preocupado, né, pessoal, em criticar e não dizer realmente como que a pessoa pode melhorar. Faça esse exercício, assim, quantas vezes você vê assim, nossa, que camisa bonita, Luana, o rosa combina muito com você. Em geral, as pessoas vão lá e dizem assim, essa roupa não ficou bem contigo não, Luana, né, você não usava mais ela. Uai, eu posso dizer assim, Luana,
Você já experimentou várias outras cores? O rosa é a cor que você mais gosta, né? Ou seja, eu estou conversando para chegar no ponto. Então, acredito que você vai ficar muito bonita de verde. Você já experimentou usar uma blusa verde? Isto é um feedback construtivo, né? Eu estou oferecendo espaço para que a pessoa que está recebendo esse feedback reflita. Eu estou oferecendo espaço para que ela reflita. No relacionamento a dois, né? Olha, João, eu não estou gostando desse seu comportamento comigo. A gente mora na mesma casa, eu preciso que você mude algumas coisas. Isso eu estou dando um feedback positivo para o João. Do que eu disser assim, quero o divórcio, não estou mais feliz nessa relação. Grande parte das vezes, se você for ver, você pede demissão do emprego e você termina o relacionamento sem nunca ter tido essa conversa. Porque ter essas conversas é difícil, não é, Lenício? Sim, sim. E naturalmente a gente enfrenta o conflito ou a gente foge do conflito? Fugimos do conflito. Nós não temos dificuldade de gerenciar conflitos. Nós temos dificuldades de buscar soluções ou de dar um retorno para esses conflitos, né? Aquilo que a gente falou do feedback. Primeiro porque, às vezes, nós não sabemos a forma de falar e sempre vamos agressivos ou estamos como chefes mesmo, estamos na agressividade e na defesa. Uhum. Né? E aí, por isso, não existe esse diálogo de se sentirem, como é que nós diríamos, implicados na organização, no crescimento da organização ou no crescimento da relação, a partir das necessidades. Né? Da necessidade daquela organização, dos fatores daquela organização. Né? E aí isso realmente é difícil, né? E por que isso é difícil? Se a gente for pensar, é porque somos sujeitos e somos sujeitos diferentes, né? Por ser sujeitos diferentes, tem um cara lá, que é o Gardner, que ele vai dizer que a gente tem inteligências múltiplas, né? Lenício, tu sabe dançar bem? Eu sou baiano, né, cara? Então, pelo menos um axé, um pagode. Ah, eu achei que eu fosse chegar com essa. Um axé, um pagode, um forró. Tá na minha personalidade. Não vou dizer que todo baiano sabe dançar, mas está um pouco na minha raiz afrodescendente essa questão do molejo, do batuque, e aí a gente vai aprendendo com mais facilidade. Então, você tem uma inteligência espacial, você consegue ocupar bem o espaço, com mãos, com pernas, com braços, né? Isso, eu acho, viu? Mas senão teria que ter uma motivação aí para melhorar. Eu, como sou um gaúcho de sangue, eu não sei dançar nada, né? Eu não tenho essa inteligência. Vocês vão acompanhar aqui no fundo da minha sala, né? Eu tenho, nem o vaneirão, Débora. Eu tenho aqui um violão, eu tenho um cavaquinho. Lucinda, fecha teu áudio, meu bem, por favor. Eu tenho um pandeiro, né? Porque eu vou comprando os instrumentos e vou tentando aprender. Aí agora, olha a loucura. Eu não consegui aprender a tocar cavaquinho, eu não consegui tocar o violão, eu não consegui o pandeiro, e agora eu cisnei, eu quero começar a tentar aprender a tocar violino. As chances de fracasso são grandes já, né? Porque eu não tenho a inteligência musical. Agora, se você for me perguntar, né, Lenício, que inteligências você identifica que eu tenho? Interpessoal. Qual seria essa? Fala para os nossos alunos. A forma de se comunicar, a forma de interagir com as pessoas, a forma de falar com as pessoas, de interpelá-las, que seria o que é necessário, por exemplo. Você tem o interpessoal. Que seria uma inteligência, digamos, necessária para a profissão que eu ocupo. Sim. Como psicólogo ou como professor, correto? Isso, perfeito. Então, na sequência também eu tenho uma boa relação com a linguagem, porque eu consigo me expressar bem, correto? Perfeito, com certeza. Agora, será que eu tenho uma inteligência para as exatas, para a área da matemática, por exemplo? Não sei, né? Ou seja, cada grupo de pessoas tem um certo tipo de inteligência, né? Então, tem inteligências que envolvem algumas áreas e envolvem outras áreas, tá? A inteligência
pode ser modificada geneticamente, Vinícius? Geneticamente, não. Geneticamente, não, mas ela pode ser desenvolvida por experiências e aprendizados? Com certeza, com certeza. Então, ela não pode ser modificada geneticamente, mas ela pode ser modificada, desenvolvida, melhor dizendo, por experiências e aprendizado. Sim. Perfeito, né? A inteligência, Lenício, ela pode ser medida por testes? Com certeza, ela pode ser mensurada. Hoje, psicologicamente, sim, nós analisamos medidas, mensuramos, né, aquelas pessoas que podem ter um certo tipo de dificuldade de aprendizado. Professor, mas a inteligência... Alguém falou para mim e cortou na sequência. Isso, Patrick. A gente pode avaliar os tipos de inteligência, né? Tudo que a gente está falando, Rita, são exatamente os conteúdos da prova, tá? As inteligências, elas podem ser avaliadas por meio de testes, só que não existe uma inteligência maior ou melhor do que a outra. O que existia lá atrás, que era errado, que era aqueles testes de QI, né? Aí aquele teste de QI avaliava um tipo só de inteligência. E, gente, Lenício canta, Lenício dança, Lenício sapateia, Lenício interpreta, só que Lenício não é bom na escola. A Débora está fazendo uma pergunta até interessante aqui a partir das inteligências. Tem líderes natos e tem líderes que aprendem a ser líderes? Perfeito, porque é exatamente isto. Tem gente que naturalmente é um líder. Vou dar um exemplo, e você talvez se identifique com isso. Você chega, né? Muitos têm aquela iniciação à fé católica, né? Que é ir na missa, aí tem aqueles... Meninos podem me ajudar melhor, né? Aquele dia de domingo que as crianças se organizam, né? Aí tem gente que já fica assim, não, você vai ler tal frase, você vai fazer tal coisa, você vai ajudar o padre, você... Tem aquele menino, aquela menina que meio que já vai dominando a brincadeira. Quando junta as crianças, aquela assim, vamos brincar de alguma coisa, ela já diz, vamos brincar de pique-esconde. E ela assim, eu sou o pegador, você é isso. Naturalmente tem gente que já tem essa vertente. E assim, e a gente já fala, aí a gente volta àquela questão que nós falamos da personalidade. Né? Uma característica da personalidade, às vezes uma característica do próprio temperamento da pessoa. Exatamente. Aí tem pessoas que não têm essa característica, mas se têm espaço de gestão. E eu vou dar um exemplo. Embora eu tenha uma inteligência interpessoal, conforme o Lenício mencionou, eu nunca tinha ocupado grandes cargos de gestão porque eu não queria. E aí acabou, quando eu vim para o Tocantins, eu fui ocupando. E aí tu vai ter que aprender a lidar. Porque lidar com cargo de gestão no sistema privado é uma coisa, no sistema público é outra. No privado, se o Lenício é um péssimo funcionário, o que eu faço com o Lenício? Eu chamo a atenção, depois que eu chamei a atenção dando um feedback para ele, e ele não correspondeu, eu demito ele. No serviço público, você não demite a pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kelber, a respeito da motivação, produtividade e organização. Quando a gente fala daquelas teorias, não sei se você percebe, quando você fala aí de serviço público, né? Essa teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, por exemplo. Isso. Como é que é definido isso dentro de um processo de organização? Como é que essa teoria que nós estudamos aqui, ela pode se implicar, por exemplo, dentro de um processo, por exemplo, da necessidade do indivíduo dentro da organização? Na teoria de Maslow, tem lá aquela pirâmidezinha, a gente tem lá embaixo as fisiológicas, depois a gente tem as fisiológicas, obviamente, né? Alimentares, respiração, água, comida, sexo é fisiológico, tá, gente? Que é base, vamos lá, é a base. É a base, é fisiologia. Se ela não tem base, se não tem a base, né? A gente sabe que tem muita gente que vai para o emprego ou organização porque não está até sem comer. E aí ela entra naquela organização por qualquer coisa, qualquer motivo. Até, às vezes, se direcionar dentro de um trabalho escravo, por exemplo. Eu estou no trabalho escravo, né, dentro de um chefe e com um chefe, porque eu preciso comer. Exato, Lenício, perfeito. Né?
fisiológica é a mais básica. Eu tenho as de segurança, que é me sentir seguro no meu espaço de trabalho, né? Eu tô com medo, eu sou um pedreiro, o andaime é frouxo. Como que eu vou levantar uma laje se eu tô com medo de cair e morrer? Essas são necessidades de segurança, necessidades de saúde, de recursos, de moradia. Aí depois tem as de amor, né? Amizade, família, né? Isso são as de amor. Depois tem as de estima. Autoestima, confiança, conquista. E, por fim, eu tenho a realização pessoal, que é a mesma parâmetro da autodeterminação, que é moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, né, ausência de preconceito, aceitar os fatos. Se eu não consigo ter uma realização pessoal, que ela é, né, lá o topozinho da pirâmide, eu estou feliz? Não, não estou feliz. Mesmo que eu tenha todas as outras que estão abaixo, eu sou uma pessoa que não vai trabalhar bem. Não, mas eu faço meu trabalho bem, eu odeio meu trabalho, mas eu entrego o que eles pedem. Entrega não, porque você vai trabalhar melhor quando você estiver E é interessante que quando essa como é que nós dizemos, esse triângulo ele se mistura no nosso trabalho, nós vivenciamos essa autorrealização. Uhum. Eu me sinto seguro no meu trabalho, vamos dizer assim, né? O fator de proteção. Eu sinto que ali existe um processo de afeto. Eu não estou só como funcional. Às vezes nós estamos no trabalho dentro do aspecto social muito funcional. Não existe amor, não existe um cuidado, né? E aí nós precisamos trabalhar esses aspectos. É necessário dentro do processo de organização para que também aconteça produtividade. Eu preciso ser produtivo, mas eu preciso, para minha autodeterminação, que o outro me reconheça também como produtivo. Não adianta eu acreditar que eu sou bom e eu não ter esse feedback, né? Então, assim, poxa, olha que bacana, né? Alguém colocou assim, ó... é que vai passando aqui, a gente vai perdendo as informações, né? Mas alguém falou assim, tipo, aula maravilhosa, tô amando. Então, isso é um feedback positivo. Embora eu acredite que eu sou um bom professor, receber isso me faz que eu tenha uma autorrealização no meu trabalho, né? Porque uma coisa é eu saber que eu sou bom, outra coisa é as pessoas falarem para mim. Dia 12 chegando. Não adianta você achar que a sua esposa sabe que você ama ela se você não verbaliza que ama ela. Né? E este amor não está relacionado apenas dia 12, que é uma data comercial. Está relacionado a você do nada dizer assim, você é importante para a minha vida, Luana. Obrigado por estar aqui nesse espaço. Né? Isso faz com que a Luana se sinta pertencente a isto. Isto é algo muito importante. Agora, a gente falou sobre gestão, a gente falou sobre liderança, Lenício, e se a gente for pensar em grupo e equipe, tem uma diferença, grupo de equipe? Boa pergunta. Boa pergunta. Grupo seriam aqueles que estão no objetivo comum. Tá. Né? No objetivo comum, mesmo que tenham especificamente trabalhos diferentes. Tá. A equipe ela estaria dentro de um contexto trabalhando na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma equipe de secretários onde nós temos o objetivo com aquela equipe é trazer tal resultado. Isso poderia ser um trabalho de equipe específico. Uhum. O grupo teria várias equipes com vamos dizer assim, com super equipes trabalhando dentro daquele grupo. Perfeito. Então vamos pensar assim. O grupo são pessoas que trabalham de forma independente, que estão indo em direção. Então, vamos pensar assim, um barquinho. Cada um tem um remo. Eles estão só todos navegando para chegar no outro lado da margem do rio. Cada um com um remo faz o seu serviço individual. E juntos eles chegam em algum espaço. E a equipe, ela está pensando em vamos organizar as remadas juntas. Vamos organizar espaços de descanso. Vamos organizar que quem precisa ter mais força e tem mais força fica lá na frente remando primeiro. E quem tem menos força fica remando atrás. Né? Ou seja, grupo, a gente trabalha individual para chegar num objetivo. E equipe é
todo mundo com um pensamento só. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Esta é a diferença de equipe. Grupo é ruim? Não, grupo não é ruim. Só que a ideia da equipe é uma ideia que está todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque se a equipe falhar, não é uma pessoa que falhou, são todos. Ou seja, aqui no Tô Graduado, Lenício, Luana e Kelber e Fernando não são um grupo. Eles são uma equipe. Por que eles são uma equipe? Se der ruim, vai dar ruim para o programa. E todos nós queremos alavancar o programa. Grupo seria eu, Lenício e Luana, psicologia organizacional, e a gente esquece que tem as outras. Como é que a gente faz isso? A gente deixa de ser grupo e vira equipe, que é o mais ideal, né? A gente faz as reuniões que a gente se encontra todo mundo, todas as disciplinas, a gente coloca o que a gente viu de ruim, o que a gente viu de bom, e aí vem uma pessoa lá de uma outra disciplina bem diferente da nossa, e ela dá uma ideia, a gente, nossa, como é que eu não pensei nisso? Claro, às vezes quem está de fora enxerga os problemas que a gente tem. O nosso trabalho em equipe, antes de nós estarmos aqui, por exemplo, na nossa aula de revisão, nós tivemos um momento com os tutores EAD, nós tivemos um momento com tutores presenciais, nós conversamos com cada um, perguntamos qual é a dificuldade, qual foi a dificuldade. Nós tivemos um momento, eu, Luana e Kelber, como é que a gente vai fazer isso, como é que nós vamos fazer com que a nossa equipe, juntamente com o nosso curso, né, alavanque, cresçamos juntos. Então, mesmo que nós tivemos momentos separados, a sensação de que nós estávamos, por exemplo, unidos a vocês como equipe, foi necessário. Então, senão a gente fez a nossa parte como professor, eles se viram. Olha que bacana, recebemos um feedback construtivo, né? Não é só porque acaba sendo um elogio que é construtivo, não, né? Construtivo promove a reflexão. Da mesma forma também que o conflito, a gente acha que o conflito é ruim. A gente fala a palavra assim, eu estou discutindo com a Luana, parece que a gente está brigando. Não, discussão é conversar sobre, né? E aí o que acontece? O conflito pode ser uma forma de eu melhorar as coisas. O Eduardo colocou assim para a gente, vou dar um feedback para os professores, precisamos de mais momentos assim. Aulas ao vivo, excelente, né? Os diálogos. E isto é um feedback construtivo, né? E aí, isso faz com que Lenício, Luana e eu acreditamos que a gente é uma equipe. Porque estamos assim, a gente vai pegar, por exemplo, o que o Manuel disse para a gente, e nós vamos conversar sobre essa realidade, dessa demanda que ele nos levantou. Mas uma coisa também, nós damos um retorno, por exemplo, é aquilo que nós pedimos a vocês. As nossas avaliações, elas nunca vão passar pela estrutura do que é isso, faz isso, marque isso. Dentro do contexto acadêmico, hoje, existe uma metodologia da construção avaliativa. Não só aqui no nosso Tô Graduado. Essa estrutura de avaliação interpretativa é na relação acadêmica em qualquer universidade que vocês forem. E que a gente encontra, por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu fiz agora o concurso da saúde. Fiz o concurso da saúde. Como é que foi? Deus, que prova, gente. Que prova. Que prova. A parte, por exemplo, eu vou dizer para vocês, a parte do Tocantins, que eu não tinha estudado nada. 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 Nada, não tinha estudado nada. Eu não sei nada. Foi horrível as interpretações. Quando chegou a parte da psicologia, na qual já sabia, fechei a parte da psicologia. As outras que eu não estudei, não tive tempo de estudar, fui mesmo para fazer um teste. Vou dizer assim, foi o meu primeiro concurso. Vou fazer um teste. Eu falei, gente do céu, estou precisando estudar outras áreas. Eu tenho que sair um pouquinho da área da psicologia, porque se eu só ficar na psicologia, eu vou chegar nos concursos, desculpa falar, vou me quebrar. Lenício, você sabia o fuso horário de Londres? Não. Gente, tinha uma questão que pedia o fuso horário. Eu lembrei daqueles relógios que ficam nas pousadas. Agora eu vou ter que tirar uma foto para saber. As nossas avaliações vão ser interpretativas. Se não existe hoje uma leitura
né? Se não tivermos uma leitura e uma questão dessa interpretação, nós vamos ter, como estou te falando, qualquer prova que nós fizermos dentro dessa, nós vamos ter dificuldades. Eu vou dizer para vocês, assumindo, por exemplo, essa dificuldade de interpretação que eu tive na prova por falta de leitura de alguns conteúdos que foram pedidos no concurso. Tive. Então, se eu não tenho essa leitura hoje, né? Se não tenho essa leitura, eu vou ter essa dificuldade de chegar, porque lá... Por exemplo, que são escolhas, correto? Vou dizer uma coisa para vocês. Soltamos a prova aqui. A prova foi solta com todo o conteúdo. Foi solto. Vocês vão pegar a prova, se vocês leram e vocês lembrarem da nossa aula e de todas as falas, tá na prova. Tá na prova. Lenício, mas tu reconhece que, então, vamos chamar assim, o teu não êxito neste concurso está relacionado diretamente a você ou às outras pessoas? Não, principalmente nessa que, por exemplo, para mim, no sentido assim, eu não estudei. Uhum. Eu não estudei. Eu fui consciente que eu ia fazer um teste. É a mesma coisa dentro do processo da organização, da produtividade, do feedback. Eu me dei um auto-feedback a mim mesmo, vamos dizer assim, eu não estudei, eu já sei que ali vai ter assim, ser isso. Mas olha que bacana isso, né? Não só para psicologia organizacional, mas para a vida. Você reconhece que a falha é sua. Total. Porque, em geral, o que as pessoas fazem assim, gente, né? Ela vai dizer, estava muito difícil a prova, esse conteúdo não estava no edital, né? Eu tenho que trabalhar amanhã, tarde e noite, por isso que eu não tenho tempo de estudar. A pessoa vai criando e ela vai assim, ó, não fui eu que não tive êxito, foi o universo que não me ajudou, que é um comportamento que nós, seres humanos, fazemos, mas que a gente aprende que a gente é responsável. Por isso tem uma ideia muito boa que é direito, mas que ela vem do lado com a palavra... Qual palavra que vem do lado direito? Dever. Do dever. Né? Então, eu tenho direito a alguma coisa, mas para todo direito que eu tenho um dever. Eu tenho o direito de tal coisa, eu tenho o dever de tal coisa também. Né? Lenício, eu cansei de falar, eu queria escutar nesses últimos minutinhos que a gente tem, né? O pessoal tinha gente que queria falar também, né? A gente quer dar algum feedback para a gente, quer tirar alguma dúvida. Vamos usar aquele programa Fala que eu te escuto, né? Ou Escreve que eu te leio. Débora está dizendo, nós, seres humanos, somos muito bons de buscar culpados. Ou apontar esse dedo é tão bonito e tão fácil, né? Agora que esse dedo tem que virar e apontar para a gente não consegue fazer isso muito, não. As principais questões que foram elencadas aqui estão na prova. Ponto. Todas as questões elencadas nesta aula estão na prova. Então, vai estar gravado, vai estar lá também na nossa plataforma. Você pode ouvir de novo a nossa aula, você pode escutar, mas a interpretação vai ser necessária. E aí, Lenício, só lembrar sempre que são processos e escolhas, tá? Vou só fazer um exemplo assim. Somos 400 estudantes do Tô Graduado em Psicologia Organizacional. Não estou criticando quem não está aqui, mas aqui agora temos 135 pessoas, né? Ou seja, tem mais de 200 que não estão aqui, independente do motivo, não estão só, né? Pode estar cuidando de pai, da mãe, está trabalhando, não importa o motivo, mas não está aqui, né? E só para que a gente entenda que isso influencia o dia de hoje, mais aquela outra aula que a gente deu ao vivo, mais achados manuais, tudo isso vai influenciar os nossos resultados. O nosso resultado é a soma das nossas escolhas. Quer falar comigo, Lucinda? Fala que eu te escuto. Não? O que a gente pode propor, não sei se a Luana ou o Kelber, né? Eu sei, porque assim, é o nosso tempo também, o nosso trabalho extra, o que nós poderíamos propor é tentar dividir o processo de revisão com vocês. No sentido de dizer assim, nós temos o quê? Quantos conteúdos? Foram 4, 5? 6 conteúdos, 7 conteúdos.
né, da aula 7 à aula 12, são 6 conteúdos. O que nós poderíamos hoje tentar fazer, a partir de uma programação dos nossos colegas, nós dividirmos as aulas de avaliação. Faríamos 3 conteúdos e colocaríamos uma avaliação, não avaliação, uma aula de revisão, e faríamos os outros 3 conteúdos e faríamos outra aula de revisão. Isso ajudaria nesse processo para não trazer tudo junto. Mas aí teríamos que ter a participação de vocês. Não sei se o Kelber, a Luana, o que eles acham? Porque eu sei que é um tempo de 1 hora, 1 hora e meia a nossa aula, no máximo, né? E aí nós dividiríamos, que eu sei que é um conteúdo extenso, a nossa fala. Eu pelo menos, eu vou usar, até dizer, Kelber, nós dificilmente, na aula de revisão, nós gostamos de usar os slides, porque os slides já estão lá, juntamente com as apostilas, juntamente com um texto, né, para que vocês leiam. Aqui a gente quer tentar articular o conteúdo como um todo, dentro de um processo de revisão, soltando, vou dizer para vocês, pontos que vão estar na avaliação. Então, o que a gente poderia estar propondo seria isso, né? A gente teria, depois de 3 conteúdos, uma aula de revisão, depois de 3 conteúdos, outra aula de revisão, que diminuiria aí essa questão, né, de vocês. Mas é um critério que a gente pode deixar aí soltar se vocês quiserem. Perfeito, Lenício. Só lembrando que isso funcionaria para o próximo semestre. Próximo semestre. E aí, então, isso tudo são formas que a gente vai colhendo informações e feedbacks do nosso espaço de gestão, né? E aí a gente conversa com o nosso líder, né? Porque o professor José Fernando, ele faz o papel de líder, ele não faz um papel de chefe, né? E a gente faz um papel também de equipe, né? Integrado junto com o nosso líder, criando estratégias para melhorar o programa. Porque a gente ainda é um programa embrionário, a gente não formou a primeira turma ainda, né? Então a gente está aprendendo esta nova rota que é o Tô Graduado. Então é natural você dizer assim, nossa, não está bom. Sim, errado estaria se nascesse perfeito, né? Agora, se a cada semestre a gente não ficar aprimorando, aí é um problema já nosso. Próximo semestre, né? A gente vem com mais características que a gente já colheu desta para melhorar os processos. É assim que eu espero para qualquer profissional de qualquer área. Eu aprendo, eu me aprimoro. Eu aprendo, me aprimoro, né? Isto é o ideal. Eu tenho mãozinhas levantadas, eu não sei se Manuel aí. Conversar conosco ou levantar a mão sem querer. Tem o Patrick e tem o Manuel, tem o Lázaro também. Professor, vamos na sequência. O Lázaro levantou a mão e depois o Emanuel. Se quiser falar, fala que a gente te escuta, Lázaro. Talvez ele levantou a mão sem querer. Sem querer. Pode falar, Emanuel. Patrick também. Gente, tô achando que ninguém quer falar com a gente, ninguém nos ama. E a oportunidade é essa, gente, de falar, de perguntar. Não temos problemas de escutar vocês, as demandas de vocês, né? Não tem problema. Não, fala que a gente vai melhorar. Oi. Não, professor, porque a aula foi excelente, né? Bacana demais. Oi, gente. Boa noite. Oi. Eu fiquei um pouco a dúvida. Desculpa que eu entrei na conta errada aqui. Normal, acontece. Tanto que falei Manuel, nem sabia que era eu. Como é o seu nome? É Maria Eduarda. Maria Eduarda. Então Fala fala de onde, Maria Eduarda? É do Piquezeiro. Piquezeiro. Perto do Polo de Colmeia. Tá. Eu fiquei em dúvida na questão 4 em relação ao gabarito. Eu até cheguei a perguntar no fórum, mas ainda não veio o retorno. Aí eu queria até ver, talvez tenha sido um erro da minha análise. Aí aqui, estava falando a primeira alternativa, da diversidade pode ser apresentada sobre várias formas, como, por exemplo, raça, etnia, idade, sexo, habilidades, valores, entre outros. Inicialmente, eu considerei essa daqui certa. Tá. Aí, eu não achei ela nas alternativas. Ou será que foi eu que não... Para conseguir enxergar melhor, eu estou abrindo aqui a prova, tá, meu bem?
A gente até deu, Maria Eduarda, um retorno a alguém que fez esse questionamento também. Não sei se a Luana tem aí guardado, teve uma pessoa que fez o questionamento. Eu mandei no fórum, só que ainda eu pelo menos não vi a resposta lá. Não, só estava falando que enviou para o senhor. Não, foi alguém que fez um recurso, abriu um recurso, mandou para a gente alguns recursos de algumas perguntas da avaliação, e nós respondemos esse recurso que essa pessoa perguntou, da questão 1, 3, eu acredito que a questão 4 estava também. Perfeito. Só me recordo teu nome que eu já esqueci, eu sou igual aquela pesquisa. Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda, é que dentro do conceito de diversidade, eu tenho, de fato, raça, etnia, idade, sexo. Só que a ideia de habilidades, ela não é um conceito de diversidade. O conceito de diversidade que eu estou entendendo é a diversidade sexual, é a diversidade de gênero, raça, etnia. Então, por exemplo, se tu jogar no Google a palavra diversidade, diversidade é diverso. Só que, por exemplo, assim, Lenício e eu nos estabelecemos como pessoas diferentes no critério de diversidade a partir de quê? Lenício é um homem negro, eu sou um homem branco, ponto. Isso é um critério de diversidade, tá? Então, por exemplo, João é indígena, Pedro é homossexual, Fernando é heterossexual, né? Isso é um critério de diversidade. A habilidade não é um critério de diversidade nesse contexto de globalização. É apenas uma característica diferente. É nesse sentido que esta alternativa ela não fica correta, ela fica, então, como errada. E aí é bacana você perguntar isso, porque dentro de um concurso público, como o Lenício fez e compartilhou conosco, às vezes é só uma palavra. Perfeito. A questão. E aí, por exemplo, na pergunta que você nos fez, na dúvida que você ficou, Maria Eduarda, é uma palavra, é uma interpretação dessa palavra. Porque aí às vezes é um não, é só um não que tem no meio da frase, Lenício. Aí é como se fosse uma pegadinha. E vai existir. Não tem como. Nós estamos preparando, pelo menos vocês, para essa realidade. Né? Então, você vai ver que vai existir essas pegadinhas. Perfeito. Lenício, tem um comentário da Larissa que eu vou fazer porque eu achei bem interessante. Ela diz assim, eu acredito que devido aos outros professores fazerem sempre as revisões com os slides e tudo mais, né, e devido a vocês terem mais essa parte de contato com o aluno, né, muitos acabam sentindo a falta dos slides, né? Não peguei a aula do começo, mas pela parte que peguei já está me esclarecendo dúvidas, inclusive para resolver os fóruns que ainda não participei. Dica boa, viu? Mas o que acontece, Larissa? Isso é características de personalidade de cada professor, né? O que eu fiz aqui, né? Tanto na aula de revisão, quanto nas outras duas de revisão e as aulas ao vivo que a gente faz. Eu abro a apostila e eu abro os slides, né? Por isso que eu demorei uma hora para compartilhar a tela, porque eu cheio de abas abertas. E é só para que eu não me perca. Mas eu não vou dar essa aula para esses slides, porque eu já fiz isso lá no estudo maravilhoso da Uniteams. Porque senão eu poderia simplesmente... Outra coisa, por exemplo... tirar aqui a aula e deixar ela rodando, porque é a mesma coisa. Outra coisa, por exemplo, outra dica. Estou com 7 conteúdos. Os 7 conteúdos são intensos. Mas os professores, por exemplo, tem um conteúdo na aula 7 que você vai ler e os professores não ressaltaram isso. Então, eu vou focar nisso. Aqui na aula de revisão, nós estamos elencando aquilo que vai ser o essencial para a avaliação. Entende? Nós elencamos aqui, conversamos com vocês dentro do processo de revisão, aquilo que vai ser importante para a avaliação. Perfeito. O Emanuel, que não é Emanuel, que é a Maria Eduarda, eu acho, né? Diz assim, eu amei como um feedback, a dinâmica entre vocês dois de uma conversa. Exatamente por isso, porque dentro do espaço que as aulas que o Lenício grava e as aulas que eu gravo, eu não tenho ninguém para interagir. Então, é só o meu pensamento falando a partir de uma tela, né? Então, se ficasse no estúdio, Lenício e eu conversando, por que não fica?
porque, gente, infelizmente, a gente não tem esses recursos, né? Mas se fosse videoaula com os 2 professores, ou 3, como é o nosso caso aqui, a gente sentado numa roda e conversando sobre esses temas, era muito mais dinâmico. Então, nesta lógica, eu, Lenício e Luana conseguimos aproveitar esse espaço para oferecer coisas que a gente não consegue oferecer dentro da plataforma. Porque aqui eu estou lidando com a interatividade, eu estou lidando com o ser humano. E aí eu preciso gestar isto. E a gente precisa entender que aqui nós estamos lidando com a formação de conteúdo, mas com a formação de futuros gestores. Por isso que a gente poderia pegar aqui só a teoria e jogá-la inteiramente, mas nós tentamos trazer a teoria dentro de um processo de prática para vocês. Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente traz essas teorias dentro da nossa disciplina, como é que isso vai ser destrinchado no cotidiano do meu trabalho, como futuros gestores, onde vocês trabalham, família, pai, mãe, emprego, escola. Exatamente. E olha como bacana, como o Lenício fala, gestores. Gestor não é só o público, gestor é da vida, das relações. Eu tenho certeza mais do que absoluta que no final da disciplina, né? E aí tem um detalhe, às vezes o menino tirou 8 no início, ele tá brabo, porque ele tirou 10 nas outras, né? E aí, então, ele acha que 10 é o que ele merece pelo esforço que ele teve. E nem sempre a nota é... Olha as palavras, Kleber, olha as palavras-chave da Débora. Eita glória, personalidade, conflito, feedback, líderes e chefia. Perdi algo debatido hoje? Pegou tudo mais um pouco. Olha a síntese a partir das palavras, que foi isso, e isso vai estar na avaliação. Ponto. Não vou falar mais nada. A Larissa coloca ali, a minha nota foi péssima. Né? Não vou falar mais nada, vamos abrir o espaço para conversa, quem não quiser perguntar. Não tem problema ela ser péssima agora, Larissa, porque eu tenho certeza que você vai se superar, né? Você vai dar um show agora nessa próxima N2, né? Avaliação 2. E a nota não é só a prova, gente. A nota é mais os fóruns, é as atividades. As pessoas estão esquecendo disso. Aí o menino é só a prova. Como é que dá uma palminha aqui? Que aí a prova vale lá 6 pontos. Uma palminha, a prova vale 6. O menino tirou 5 da prova. 5 de 6 é uma nota boa. Só que ele não fez nenhum fórum, não fez nada. Aí ele reprovou. Né? E aí ele fica dizendo, tipo, poxa, eu reprovei, uai, mas você não fez as avaliações, né? Então isso é muito bacana a gente repensar também. Gente, graduação não é fácil, mas também não é para ser difícil, não é para ser sofrível, porque Lenício, Luana e eu somos excelentes pessoas que, além de oferecer conteúdo e conhecimento, a gente oferece simpatia, respeito e carisma, que são outra coisa, e acima de tudo, preocupação, porque nós ficamos preocupados com as notas de vocês. Não acha que nós não somos chefes, tá? Nós nos preocupamos, na verdade, com as notas. A Luana chegava e dizia assim, professores, não estão fazendo, a nota não ficou boa, estão reclamando disso, eles não estão fazendo atividades. Isso nos preocupa também, porque a gente quer que o Tô Graduado e o nosso curso seja um curso que motive vocês. Então, a gente fica preocupado. O que a gente precisa fazer? Mas a gente precisa entender que a gente não... Vocês não são mais crianças. Nós não somos crianças. Né? A gente precisa hoje dar para vocês essa estrutura de vocês buscarem mesmo, querer aprender, querer crescer, querer melhorar. Mas a gente se preocupa, diz assim, o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como a gente pode melhorar. Lenício e Luana, palavras finais, para depois eu já fazer nosso encerramento, então. Gente, olha, vai dar tudo certo. Tá tudo tranquilo, vá para a prova tranquilo, ela está maravilhosamente bem, ela está tranquila, tudo que nós falamos aqui está dentro do processo do conteúdo. Muito obrigado por vocês estarem na nossa disciplina, no Tô Graduado, na Psicologia da Organização. Espero contribuir para o trabalho de vocês, para a vida de vocês, tá? Então, muito sucesso e a gente está aberto. Qualquer coisa, manda e-mail, fala lá no fórum, fala com a Luana, que ela está sempre com esse retorno e a gente está aqui torcendo e com certeza vai dar tudo certo. Tá? Dá um oizinho lá no Instagram também, vê Lenício, Luana e eu compartilhando saberes, né, sobre as nossas profissões também. Luana?
Pessoal, a gente agradece, né, a participação de vocês. Estamos à disposição para melhorar também, né, que a gente também está em processo, né, de aprendizagem, não porque estamos aqui na frente, né, mas a gente conta muito com a participação de vocês, e lembrando que as atividades, elas ficaram abertas até o dia 14/6, tá? Quem ainda não fez, quem ainda tem alguma dúvida, pode procurar o seu tutor do polo, tutor presencial, tá? E aí eles vão estar dando essas orientações para vocês, e qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Perfeito, obrigado, Luana. Respondendo ali a última pergunta, temos inteligência lógica matemática, e temos a inteligência linguística, a inteligência visual e espacial, temos a inteligência corporal, temos a inteligência musical, a interpessoal, a intrapessoal, né? Tudo isso está lá descrito, melhor dizendo, está lá nas nossas apostilas, tá? E aí, para encerrar, então, este momento, geralmente nas minhas aulas eu sempre encerro, né, com poesia, né, uma das minhas formações ali, e eu separei uma que é da Crispes Amante, que diz assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e vou costurando na alma. Nem sempre bonito, nem sempre feliz, mas que me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, que me tornam mais humana e mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, pedaços de outra gente que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos ou finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar na alma. Portanto, obrigado a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos, que eles possam ser parte das suas histórias, e que assim, de retalhos em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Obrigado, continuem conosco nos próximos... Obrigado em tirar foto, gente, vamos para a foto, evidência. O Ana já tirou várias fotos. Mas quem puder abrir